Olá, eu sou o professor Ricardo e essa é uma aula de filosofia, seja muito bem-vindo. Estamos aqui então, você já deve ter percebido, para começar a bater um papo sobre política. E é verdade, hoje a gente vai fazer uma introdução sobre o tema da filosofia política, vou falar um pouquinho genericamente, vou tentar ser rápido, para a gente entender por onde vai esse papo, esse debate sobre filosofia política, sobre a política de um ponto de vista filosófico. Bem, a palavra política ela tem origem lá na palavra grega polis, tá? As cidades-estado gregos. Tá? E quando os gregos utilizavam a expressão politiké, né, ou politikos, eles queriam designar aquilo que se referia à cidade, aquilo que se referia aos cidadãos da cidade, né? Politiké ou politikos. Aí o termo grego politikos já é do latim, né, que se insere no mesmo sentido, né, derivação do grego. Né. Depois isso vem para o francês como politique, né, que também já derivava aquilo que se referia à ciência dos estados, ao estudo da organização do Estado. Em geral, então, quando você escutar a palavra política, lembre-se, né, que essa tem referência com as cidades-estado gregas. Não é à toa que o livro de Platão, que você conhece como A República, na verdade ele tinha o nome em grego Politeia, né, do mesmo radical polis. Né, e Platão, então, queria entender uma cidade ideal, como a Politeia, como a cidade da política. É muito comum que as pessoas costumem dizer que política é coisa que não se discute ou algo que se deve evitar, política é perigosa ou política é sempre má. Nós devemos, a partir de agora, evitar estas análises, né, muito inocentes, né, e muito preconceituosas sobre o sentido da política. A nossa sociedade ela é produzida, organizada e ela se dá graças à política. Nós, então, devemos entender que nós somos tanto pertencentes a um sistema político, como nós também somos coprodutores desse sistema político, porque nós fazemos parte da sociedade, da comunidade e da coletividade. Tudo isso proporciona chamarmos o que nós entendemos como política, política do Estado, política da comunidade, política da coletividade. Durante muito tempo na história da humanidade, se tentou entender qual que era a origem da política, né? E aí, muitos pensadores, sociólogos, filósofos, para tentar compreender como é que surge a política, já que a política ela não acontece individualmente, a política ela acontece através das relações entre pessoas, mas que não são simplesmente relações éticas. Porque a relação ética ela é muito interessante, porque apesar dela envolver um número maior de pessoas do que um só, né, a ética ela não tem a ver comigo somente, né, ela tem a ver comigo em relação aos outros. Mas a ética ela sempre parte de mim, porque o pressuposto ético primeiro, primordial, é sempre aquilo que motiva o meu comportamento em relação ao outro, em relação às outras pessoas. Na política, essas coisas estão diferentes. O foco da análise política não é aquilo que se encontra dentro de mim e que me faz agir. O foco da política é algo que se encontra fora de mim, na relação entre mim e o outro. O que me proporciona viver em harmonia com o outro, considerando que não parte necessariamente de mim mesmo, não é uma ação interna minha. Aí se convencionou que o que existe na relação política é uma outra coisa, chamada de poder. A palavra poder, que vem do latim potere, né, significa genericamente, né, a capacidade de fazer algo, a faculdade de fazer algo, bem como a posse, o mando ou a imposição da vontade. Agir, mandar e também, dependendo do contexto, a faculdade de exercer autoridade, de soberania, de império sobre outras pessoas. Então, quando eu penso em política, eu tenho necessariamente que pensar em poder. As relações políticas são também relações de poder. Desde os primórdios da humanidade, né, que os indivíduos se debateram, né, se relacionaram e sempre visaram a busca pelo poder. Poder, então, sendo essa possibilidade de ação, e poder, então, sendo este elemento fundamental que se encontra fora de mim, mas que me possibilita agir
em relação ao outro e que talvez até mesmo dominar o outro, até mesmo exercer soberania, autoridade sobre o outro, poder sempre foi algo muito, muito, muito desejado pelos seres humanos. Bem, durante muito tempo, se acreditou que o poder ele existia independente dos seres humanos, como numa teocracia. Essa seria uma ideia de fonte do poder, o poder teocrático. A palavra teocracia, né, ela tem na verdade, a junção de duas palavras, teo, que é Deus, e kratos, que é poder. Eu sei que se você jogou aquele jogo God of War, você deve estar se lembrando assim, nossa, mas tinha um personagem chamado Kratos, poder. Pois é. Eu sei que você utiliza assim Kratos, mas eu gosto mais de Kratos. Kratos, então, é poder. E quando a gente fala de teocracia, a gente está entendendo que o poder ele tem origem em Deus. Se o poder ele tem uma origem em Deus, a fonte do poder, então, sendo Deus, isso significa dizer que o poder ele existe independentemente dos seres humanos, o poder já existia muito antes da existência dos seres humanos. Ainda que se possa utilizar o poder nas relações entre as pessoas, este poder ele é algo separado dos seres humanos. Entenda que não existe nas relações políticas somente o eu, existe o outro. E ainda que nós possamos pensar que juntos nós é quem criamos o poder ele é sempre exercido nesta relação. Portanto, ele não requer somente o eu e a consciência do eu quando age, como seria na ética. Não. Na política é sempre a relação que interessa. É por isso que a política ela é muito sofisticada e ela é muito humana, tá? Diferentemente do que os outros seres vivos fazem, até alguns animais que produzem relações até mesmo sociabilizadoras e complexas, como o caso dos lobos, dos golfinhos, né, das aranhas, das formigas, né? Nós não poderíamos perceber relações verdadeiramente políticas porque não existe um elemento que fundamenta o exercício do poder entre estes outros seres vivos, que existe no ser humano. Então, quando a gente fala de exercício do poder, a gente tem que pensar em uma coisa que chama legitimidade. Nós, quando percebemos que alguém exerce o poder, nós temos que aceitar ou não aceitar. Quando nós aceitamos o exercício do poder por parte de alguém, seja o nosso pai, seja a nossa mãe, seja o prefeito da cidade, seja o poder do policial, e nós entendemos que isso faz parte da nossa sociedade, que isto é legítimo, nós conferimos legitimidade ao uso do poder. Se numa sociedade que compreende a fonte do poder como sendo uma fonte divina do poder, como no caso de uma teocracia, existe um governante que se diz ser nomeado por Deus ou que exerce o poder em nome de Deus, mandado por Deus e conversa com Deus, qualquer coisa do tipo, nós daríamos legitimidade a este governante em função do fato de que nós compreendemos que é Deus quem concede o poder aos seres humanos e os seres humanos fazem exercício do poder, quer dizer, exercem o poder nas relações entre um e outro, nas relações coletivas, nas relações de comunidade e de sociedade. Um outro modelo, uma outra concepção de fonte do poder seria a antropocrática. Essa expressão ela é utilizada num sentido muito de humanismo por alguns pensadores aí, mas eu pessoalmente gosto de entendê-la como um contraponto à teocracia, por exemplo. É uma outra concepção de qual é a fonte do poder. Numa antropocracia, a palavra antropos significa humano, cracia vem de kratos, que é poder. Quando nós pensamos na fonte do poder como sendo o próprio ser humano, de onde se emana o poder, de onde se origina o poder então ele não se encontra em uma fonte externa aos seres humanos, o poder então ele se encontra numa fonte relacional, nas relações entre as pessoas, é em contato com outros seres humanos que nós produzimos o poder. E esta produção do poder nos confere a necessidade de legitimar o uso do poder. Então,
Diferentemente de uma sociedade, de uma comunidade, de uma relação de poder teocrática, em que a origem do poder se encontra completamente apartada dos seres humanos, aqui o poder ele se encontra produzido pelos próprios seres humanos. Assim, então, nós temos a necessidade de legitimar o uso do poder, o uso da força, como sendo fruto da própria necessidade de ordenar, de organizar, de tornar mais racional o uso deste mesmo poder. Aqui nós temos uma coisa muito interessante. Por quê? Então nós podemos perceber que existem relações políticas em muitos meandros, em muitas particularidades da nossa vida, como por exemplo dentro da sua casa. Se você tem que obedecer às regras da sua casa, que são impostas pelos seus pais, esta é uma relação de poder, portanto, uma relação política. Se você, em relação à autoridade policial, percebe que é uma relação de poder e você confere legitimidade àquele uso do poder, também é uma relação política. Se você sai da sua casa e, de repente, você está dirigindo e ali existe uma placa de não estacionamento, de proibido estacionar, ali existe um poder sendo exercido. Todas essas mínimas relações de poder que se encontram nas relações entre as pessoas são, portanto, relações políticas. A política, ela está profundamente ligada à nossa vida coletiva. E achar que é possível se desvencilhar da política simplesmente não votando é de uma ignorância muito grande. Lá na Grécia Antiga, por exemplo, era uma honra muito grande ser um cidadão que participava das votações lá dentro da ágora, né, da praça pública, onde se decidiam todas as coisas. Aquilo ali era uma democracia direta, onde todos os cidadãos participavam, por exemplo, da construção das leis. Nós vivemos em uma democracia que é indireta, representativa, em que nós elegemos os representantes que criarão as leis para nós. Ainda assim, o nosso papel como cidadão, ou seja, detentores verdadeiramente do poder, é muito importante dentro da nossa sociedade. E mesmo aquele indivíduo que simplesmente decide não votar, esta ainda assim é uma aplicação política, uma participação política, uma aplicação do poder. Então percebam que é impossível se desvencilhar da política. E sendo impossível se desvencilhar da política, porque mesmo a atitude de distanciamento frente à grande política do Estado, esta ainda assim é uma atitude política, uma ação que é política. Percebendo tudo isso, nós temos que nos esforçar para tornar o uso da força, o uso do poder, mais legitimado, mais racional, né? E melhor para a comunidade, melhor para a coletividade, melhor para a sociedade. Fazendo isto, a crise de legitimidade que pode ser gerada pela sociedade em função do fato de quem exerce o poder é diferente de quem detém o poder, já que nós vivemos em uma democracia representativa, é imprescindível que existam instituições que assegurem que se torne o mais próximo possível os interesses de quem detém o poder dos interesses de quem exerce o poder, ou seja, do governante para com o governado. Esta relação imbricada entre quem exerce o poder e quem detém o poder numa sociedade democrática, uma democracia indireta e representativa, é muito complexa. Mas nós já vivemos assim há bastante tempo e é possível sim construir um modelo de sociedade bastante justo. Bastante justo. No fundamento final que eu queria pensar para hoje, eu queria que a gente pensasse um pouco nas nossas relações políticas particulares. Você frente às suas relações políticas, você frente ao seu professor, você em relação ao seu pai, o quão habilidoso em política você é. E aqui você deve estar pensando assim, mas habilidade política? Isso é possível? Sim, é possível. Eu gosto sempre de pensar que, assim como um jogador de futebol, ele pode ser mais habilidoso ou menos habilidoso, na política isso também se dá.
Se você já entendeu que é nas relações em que se exerce algum tipo de poder que a política se subtrai, se institui, alguns indivíduos são certamente mais capazes de fazer bom uso do poder que possuem do que outros indivíduos. Isso é muito importante dizer porque não existe relação política em que o poder se encontre absolutamente concentrado. Ainda que alguém possua mais poder que outro, só será verdadeiramente política se esta relação for uma relação de poderes. Então, entre você e o seu pai, ainda que você diga, nossa, meu pai tem muito poder sobre mim, algum poder você tem. Por exemplo, você tem o poder de questionar, de sugerir. Isso acontece também na nossa relação entre aluno e professor. É certo que o professor hierarquicamente se sobrepõe a você e com mais poder dentro da sala de aula, mas algum poder você tem. É por isso que essa relação é política. O poder ele nunca se encontrará absolutamente concentrado. Tá? E também, gente, é praticamente impossível que o poder se encontre absolutamente distribuído. De forma igualitária, absolutamente igualitária. Em todas as relações políticas, alguém necessariamente usufruirá um pouco mais do poder do que um outro. Ainda que virtualmente seja possível a absoluta distribuição do poder, igualitário de toda forma, isso praticamente não se observa na prática. Normalmente o poder ele se concentra um pouco mais. E é possível que você concentre mais poder na sua relação, por exemplo, com seus colegas, se você for mais capaz, for mais habilidoso no uso do poder do que o seu colega, né? Do que o seu namorado, do que a sua namorada, do que o seu pai, do que a sua mãe. Então, como isso se dá? Né? Como jogador de futebol, existem alguns que são mais habilidosos, outros que são menos habilidosos. Na política também. Alguns são menos habilidosos, outros são mais habilidosos em política. Como que se dá isso? Sabendo que existe este fenômeno do poder e que este fenômeno se institui nas relações entre as pessoas, porque nós vivemos em uma sociedade que é antropocrática, é só você ler na Constituição brasileira, todo o poder emana do povo. Não estamos em uma teocracia, pelo menos ainda. E aí, você percebe que é nas relações entre as pessoas que se produz, que se constitui o poder. E é nessas mesmas relações que é possível que você exerça o poder de forma legítima, de forma a fazer com que os seus interesses, de forma a fazer com que a sua autoridade tenha valor, dependendo, obviamente, do contexto. Olhe só. Para isso é necessário que você seja capaz de não entrar absolutamente em embate com as outras pessoas, não tornar as outras pessoas menores frente a você. O bom político não é aquele que faz o outro ajoelhar, porque este é o tirano. O tirano ele nunca é um bom político. O bom político é aquele que, fazendo exercer o poder, o torna legítimo. Isso significa o seguinte, que o bom político, quando ele exerce o poder, ele rapidamente é percebido como alguém que faz isso de forma dinâmica, que faz isso de forma eficiente. As outras pessoas costumam então entender que é bom quando este indivíduo exerça o poder, já que ele consegue resolver mais rapidamente as coisas, ele consegue deixar as relações mais equânimes, mais justas. Isso então tem a ver com ser um bom político e não com tornar o outro subalterno e fragilizado em relação a você. Agora, uma outra coisa que eu penso muito em relação à diferença entre o jogador de futebol e o político é o seguinte. Um bom jogador de futebol, ainda que ele seja excelente em técnica, quer dizer, ele é muito habilidoso, ele não será verdadeiramente um bom jogador de futebol se ele não conhecer a tática do time. Se ele não entender qual que é a história daquele time, qual que é a mecânica do jogo como um todo, saber onde os seus colegas de time estarão colocados dentro do campo. Isso é tática. Tática é conceitual, tática é teórica. E assim também é quando alguém quer ser um bom político. Não basta que você tenha a habilidade de falar bem, de convencer, de fazer com que o poder, pequeno que seja, que você possua, seja
capaz de fazer exercer a sua autoridade, de fazer com que a sua vontade seja legitimada. É necessário também que você compreenda a teoria política, a história do pensamento político, que você compreenda as leis que regem a sua sociedade, as relações políticas e as instituições políticas da sua sociedade. E isso te tornará verdadeiramente um excelente político, já que você possuirá não somente habilidade, como também técnica e tática, né? Assim, eu gostaria de pensar junto com vocês da seguinte maneira. Se você, né, conseguir desenvolver as habilidades políticas, né, mais profundamente humanas, como a temperança, a prudência, a capacidade de convencimento através da retórica, né, e também conhecer os meandros políticos, o pensamento que historicamente se desenvolveu sobre política, você vai se tornar um excelente político. Não se sinta mal por isso, não se sinta mal por isso. Na nossa sociedade nós carecemos de bons políticos. Porque é muito comum que se confunda, né, a palavra política com a palavra politicagem, que é o mau uso da política. É nesse sentido que eu quero que você raciocine junto comigo. Como se pensou a política? Como se idealizou a política ao longo da história? Eu acho que é por aí que a gente começa a nossa reflexão filosófica sobre a política. E na nossa próxima aula a gente vai falar um pouco então sobre alguns dos grandes pensadores sobre política, entre eles Platão, Aristóteles, Maquiavel, os chamados contratualistas, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, Montesquieu e por aí vai, chegando até os contemporâneos. Vai ser uma longa jornada, mas vai ser muito interessante. De antemão, peço que não feche o seu coraçãozinho e a sua mente para tratar do tema, já que é um tema extremamente necessário se nós queremos tornar a nossa sociedade melhor. Ser cidadão é necessariamente participar de uma realidade política dentro da qual nós necessariamente nos encontramos durante praticamente todo o tempo da nossa vida. Por que então não sermos nós agentes da transformação para tornar a nossa sociedade melhor, realizando uma política melhor? Espero que estejam sim interessados em fazer. Aguardo vocês então na nossa próxima aula. Um abraço grande, até mais. Tchau, tchau.